Bom dia. Apocalipse. Esse é o tema das nossas meditações durante as manhãs de domingo. Nós estamos juntos então tentando esquadrinhar um pouco o que a palavra de Deus revela para nós no último livro da Bíblia. E no último domingo nós já vimos o que é Apocalipse. E Apocalipse é do próprio Senhor Jesus Cristo, revelado então através de João. Um anjo, ele traz sinais, ele traz então algumas notificações, e João então ele representa essas notificações para as igrejas, especificamente igrejas da Ásia Menor, que nós veremos daqui a pouco. Vamos então diretamente ao texto, Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós temos aqui, nesse pequeno trecho de Apocalipse, uma descrição então bem mais detalhada a respeito do centro da atenção dessa revelação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus então ele é quem está se revelando, é quem está se manifestando, é quem está se propagando através dessa revelação. E por conta disso, por conta de Cristo estar se revelando, se manifestando, João então volta a sua atenção para descrever esse Jesus. João volta a sua atenção para manifestar quem é esse Cristo, que merece então a primazia entre tudo e que vai ser exposto durante todo o decorrer deste livro. Então, logo de imediato, versículo 4, a primeira palavrinha já começa então, depois daquele trecho inicial, daquela introdução, onde João mostra o canal, ele então diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia. E então já descorre, já começa então a apresentar a sua mensagem. Vamos observar apenas alguns detalhes. Primeiro, a palavra João. Então, simples assim, João, ele não se preocupa em se apresentar como o apóstolo, ele não se preocupa como se apresentar o primo do Senhor Jesus Cristo, ele não está aqui colocando nenhum título, ele não se apresenta como sendo um dos 12, ou como sendo alguém da intimidade de Cristo. Ele não se apresenta de modo algum, ele apenas menciona o seu nome, João, um simples João. O mesmo João que no versículo 1, nem como apóstolo se apresentou, apenas como um mero servo. Final do versículo 1 diz: ao seu servo João. Então ele apenas se mostra como um canal. Lembre-se aquela ordem que nos foi dada no início do livro. A primazia, a revelação, ela pertence ao Pai. Ela pertence ao próprio Deus Pai. Em Atos isso ficou claro quando diz que Deus reservou tempos e épocas pela sua exclusiva autoridade. Mas agora o Pai, ele deu essa autoridade, esse desenvolvimento do tempo, a revelação desses fatos ao Filho. O Filho então transmite isso para um anjo,
E o anjo, ele notifica, ou seja, ele vai transmitir essa mensagem, transmitir esse recado através de símbolos, através de elementos, então, para comparar, para ilustrar a mensagem que será então desenvolvida. E essa mensagem ela é canalizada por João, e João então é quem vai espalhar essa mensagem para as 7 igrejas. Aqui João, logo no início, versículo 1, ele se apresentou como servo. Se nós pularmos um pouquinho na frente, versículo 9, nós vamos ver João se apresentando não como um apóstolo, não como um dos 12, não como o amado, mas ele se apresenta no versículo 9 como companheiro de vocês no sofrimento. Então João ele se equipara ao restante da comunidade cristã, mostrando que não havia essa hierarquia, mostrando que não havia essa dicotomia entre apóstolos e discípulos, numa divisão de posição, numa divisão de importância, numa divisão então de qualidade. João se apresenta como servo no início e logo depois então se apresenta como companheiro da igreja na tribulação. Quando olhamos então para isso, João diz para quem ele está sendo inclinado a direcionar essa carta. João então diz para quem esse recado vai ser dado. E para quem é? Para quem esse recado é dado? Para quem essa mensagem é transmitida? Ainda no versículo 4, as 7 igrejas da província da Ásia. Quando olhamos aqui para essa expressão 7 igrejas, tem várias coisas que precisamos considerar. A primeira delas é o número 7. Esse número ele é muito importante para se entender Apocalipse. Lembra, para entender Apocalipse, precisamos entender o tipo de mensagem que nos é dada em Apocalipse. É uma mensagem transmitida através de símbolos, que ele chama de notificação, é uma mensagem por representação. E essa simbologia em Apocalipse, ela nos é dada agora de um modo mais claro, de um modo mais detalhado, a partir de 7, que é um número, entre outros números, que vai ser então transmitido, que vai ser então repercutido. O que é esse 7? 7, no contexto bíblico, ele representa plenitude, ele representa a perfeição, ele representa algo que foi completo. Podemos lembrar, por exemplo, de Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, então, que descrevem a plenitude da criação, a criação como um todo, sendo realizada em 7 dias. Obviamente ali não é apenas simbólico, Deus criou todo o universo e toda a vida em 7 dias literais. Em 6 dias ele tem a sua ação e no 7º dia o descanso dessa ação criativa. Mas isso não implica em isolar o 7 da simbologia de algo perfeito, de que algo foi completo então em uma semana. Por exemplo, Levítico capítulo 14, falando então da purificação, como ela deveria ser realizada. Levítico ele descreve várias leis, vários detalhes então com relação a tudo isso. E Levítico nos diz assim, capítulo 14, versículo 7, falando de alguém que está com lepra, de alguém que é classificado imundo, então para poder se tornar puro, diz assim: 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro, depois soltará a ave limpa no campo aberto. Então havia um certo ritual, e esse ritual ele envolvia que essa prática fosse repetida 7 vezes. Podemos lembrar também ainda, em volta do muro de Jericó, que Deus deu ordem para que o povo de Israel marchasse 7 dias, 7 vezes, e no último dia, então 7 voltas seguidas. Podemos lembrar de Naamã, quando foi banhar-se então no Rio Jordão para poder ficar livre da lepra, também teve que mergulhar 7 vezes para poder ser curado. Ainda percebemos que quando a igreja ela se desenvolve no livro de Atos e há necessidade de que seja instituído uma liderança, uma diretoria para administrar o patrimônio, não deixando que houvesse prejuízo para ninguém, então são escolhidos quantos homens para serem diáconos naquela igreja? 7 homens.
que vão então ser incumbidos dessa missão. O número 7, em toda a Bíblia, ele traz essa ideia. E não só na Bíblia, mas em várias outras áreas, ele manifesta isso. Por exemplo, se formos para a área da música, a música, para poder ser completa, para poder existir, para poder ter uma sonoridade, para poder ser compreendida, ela precisa de notas musicais. E quantas são as notas musicais? São apenas 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. A partir daí, da oitava, já começa de novo Dó, Ré, Mi e vai se repetindo de 7 em 7. Podemos pensar na nossa semana. Quantos são os dias da semana? São 7 dias. Então, na vida, em termos gerais, nós percebemos que o 7 ele é usado para descrever a plenitude, a totalidade de alguma coisa. Em Apocalipse não é diferente. Tanto que Apocalipse repete esse número 7 na língua original, no grego. A tradução às vezes vai a substituir por um sinônimo, por alguma outra coisa para esclarecer, mas na língua original, a palavra 7, ou o hepta, não é a palavra hepta em grego, ela aparece 54 vezes. Então, só no livro de Apocalipse, o número 7 ele vai ser repetido 54 vezes. Isso fora algumas coisas que são repetidas no livro 7 vezes. Por exemplo, lembra do domingo passado? Mencionamos as bem-aventuranças. O versículo 3 começou com bem-aventurados ou felizes aqueles que leem as palavras dessa profecia. E esse feliz ou esse bem-aventurado, ele não usa o número 7. É só bem-aventurado. Só que essa expressão vai se repetir por 7 vezes. Desde o primeiro até o último capítulo do livro. Então, durante 7 vezes, ou seja, uma plenitude, algo completo dessas bem-aventuranças. E João, então, ele escreve as 7 igrejas. Ainda o número 7, só para a gente concluir a questão do 7, ele fala de várias coisas. Por exemplo, 7 igrejas, como aqui, 7 candeeiros, 7 espíritos, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres e 7 olhos do cordeiro, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta, 7 taças de ouro, 7 reis e várias outras coisas aí que se repetem. Então, quando nós olhamos, o 7 ele vai ter um significado importante. Não é um número sagrado. O 7 não é algo sagrado, mas ele representa algo completo, algo acabado, algo consumado, algo que teve início e que teve fim. Então, algo pleno. Esse é o significado básico do 7. Tratando então das igrejas, fala de 7 igrejas da província da Ásia. Essa palavra que é traduzida por igreja, a palavra grega eclesia, ela fala de uma assembleia, fala de uma instituição autônoma com responsabilidade de tomar decisões, de deliberar sobre determinados assuntos. Então, quando falamos da igreja, a gente percebe isso principalmente nos capítulos 2 e 3, quando são enviadas cartas para as igrejas. Não há uma cúpula que coordena as igrejas. As igrejas prestam conta diretamente ao Deus e Pai. Elas são o corpo do Senhor Jesus. Então não há uma igreja subordinada a uma hierarquia, a uma instituição humana. As igrejas, elas coexistem, elas são irmãs, elas desenvolvem um relacionamento entre si, mas cada igreja local, cada comunidade local, ela é autônoma. A própria palavra eclesia, a palavra traduzida aqui por igreja, ou poderia ser traduzida por assembleia, ela representa então o mesmo sentido, ela representa então o mesmo contexto. Não fala de um prédio, não fala de uma construção, mas fala de uma instituição. Fala então de uma comunidade com autoridade para definir, para tratar, para deliberar sobre esses determinados assuntos. A igreja então, essas igrejas estão na Ásia, a província da Ásia, refere-se então à Ásia Menor, aquela província ali ao ocidente da Turquia, a Turquia ocidental hoje, né, que seria então aquela parte. E aí tem um detalhe interessante, que se a gente for olhar no mapa, essas 7 igrejas que foram selecionadas então pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, para que João mandasse as cartas, se nós olharmos bem, elas formam praticamente um círculo na região da Ásia Menor, começando então no sentido horário, né? Você talvez vai ver o contrário aí, porque a imagem aqui é frontal, então vai ficar invertido.
mas começa por Éfeso, aí vai para Esmirna, que fica um pouquinho acima, vai para Pérgamo lá em cima, aí vem descendo para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é como se fechasse um círculo. As 7 igrejas, elas estão representando aí a totalidade das igrejas. Então elas descrevem aí cada igreja naquela região, lembrar da influência delas por todo o mundo. Geograficamente cada um teria então um ponto estratégico para se espalhar pelo mundo. Mas é interessante nós olharmos que isso funciona no sentido horário. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o círculo ali na Ásia Menor é fechado. A carta então ela tem, fazendo jus ao número 7, o início desse círculo e o fim. Então lá há algo detalhado, algo bem colocado aqui para que seja compreendida a mensagem. E isso dá aí um sabor especial à mensagem de Apocalipse. Continuando então, olhando para essa carta enviada, essa mensagem enviada para as igrejas, João então diz: a vocês, ou seja, as igrejas, graça e paz. Essa é uma saudação muito comum, muito costumeira no Novo Testamento, graça e paz. A graça como sendo aquele favor imerecido da parte de Deus, que Ele dispensa o seu favor, dispensa o seu cuidado, dispensa ali o seu amor, e a paz, que é então aquela tranquilidade, aquela harmonia, a ausência de guerras, a vida então na comunhão com o Senhor. Então isso ele é dedicado, isso ele é oferecido então como sendo algo agradável a Deus. Então, observando esses detalhes aqui da mensagem, nós vamos perceber de quem existe essa graça e paz. Em primeiro lugar, ele diz graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, da parte do Deus Pai. Observe que, como isso estará presente em todo o Apocalipse, há uma menção ao presente, passado e depois o futuro. E aqui ele fala daquele que é presente, daquele que era passado e daquele que há de vir no futuro. O que mostra um Deus eterno, o que mostra um Deus que, apesar de não estar preso ao tempo e ao espaço, ele se relaciona com o povo no tempo presente, no tempo passado e no tempo futuro. Mas ele está além do tempo, ele é eterno, ele não está preso à temporalidade, não está preso aqui ao tempo eterno do Senhor. E aqui é uma paráfrase óbvia da expressão Yahué, aquele tetragrama hebraico que significa o eu sou, que é às vezes apenas transliterado por Jeová ou Javé, e às vezes traduzido por Senhor, com todas as letras maiúsculas. Quando Deus então, lá em Êxodo 3,14, ele se revela para Moisés, ele diz o nome dele a Moisés: Moisés, você vai então tirar o povo da terra do Egito e levar. Moisés diz: mas eu não sei nem o nome do Senhor. E ele diz: o meu nome é Eu Sou. Você vai dizer que o Eu Sou lhe enviou. E a palavra Eu Sou é a ideia de a gente, mas eu sou o quê? Não é? Falta aí um predicativo depois desse verbo de ligação, né? Eu sou o quê? E eu sou tudo. Ou eu sou. Deus, ele é autoexistente. Ele não está, ele não foi, ele não será, ele é. Deus, ele não está preso ao tempo e ao espaço. O Senhor, ele é o que é. Ele sempre foi e ele sempre será. Isso é o significado do eu sou. E aí, por conta disso, que nós temos uma clara paráfrase desse eu sou. Nós temos aqui um embasamento do aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, ou seja, o Senhor Deus, o Jeová do Antigo Testamento, o Yahué, o Senhor, ele está sendo apresentado aqui. Então, graça e paz da parte dele, da parte do que é, do que era e do que há de vir. Agora, o que vai requerer um pouquinho da nossa atenção é para aquele que vai ser mencionado depois, ou para aqueles que serão mencionados depois. Ele diz também da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui são mencionados 7 espíritos que estão diante do trono desse que é, que era e que há de vir. A questão é, quem são os 7
espíritos. Duas interpretações aqui são comuns. Alguns entendem que esses 7 espíritos se referem ao Espírito Santo. Outros entendem que esses 7 espíritos se referem aos anjos que estão em pé diante do trono. Afinal, quem são esses 7 espíritos? Anjos ou o Espírito Santo? Aí começamos uma primeira questão interpretativa em Apocalipse. E para nós podermos entender um pouquinho melhor essa questão, vamos observar onde mais essa expressão 7 espíritos aparece. Apocalipse 3 e 1. Convido você aí para acompanhar comigo na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo e estar morto. Então aqui ele fala aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. 4 e 5. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então ele diz que essas lâmpadas que estão acesas lá, diante do trono, são 7 Espíritos de Deus. E no capítulo 5, versículo 6, essa expressão 7 Espíritos, ela aparece mais uma vez, onde diz: depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui nós temos um acréscimo, que esses 7 Espíritos de Deus são os 7 olhos, e eles são enviados por toda a terra. E aí, será que são anjos ou será que é o Espírito Santo? Então vamos prestar um pouquinho mais atenção. No capítulo 3, versículo 1, nós vimos que ele tem 7 espíritos e 7 estrelas. O que são então essas 7 estrelas? Nós temos a explicação então disso um pouquinho melhor voltando para o capítulo 1. Versículo 16, essas 7 estrelas são mencionadas pela primeira vez, quando diz que o Senhor Jesus tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, na sua face era como o sol quando brilha no seu fulgor, etc. Mas ele tinha 7 estrelas. O que são essas estrelas? Versículo 20 explica o que são. Diz: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então aí nós entendemos que as 7 estrelas são os 7 anjos. Será que isso é uma indicação de que são os anjos? Que são os 7 espíritos? Afinal, no capítulo 8, versículo 2, nós descobrimos que o que está em pé diante do trono. Apocalipse 8, 2. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. E depois os anjos então são de fato enviados pela terra com uma missão. Olha, será que esses anjos não são os 7 espíritos? Essa é uma interpretação muito comum, é uma interpretação também que muitas pessoas sérias defendem e entendem assim. Porém, nós temos que considerar um outro detalhe. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem simbólica. E o 7 em Apocalipse, ele representa a plenitude, ele representa a perfeição, ele representa algo completo. Dito isso, vamos lembrar que no capítulo 3, versículo 1, disse que ele tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Não que os 7 espíritos são as 7 estrelas. Então há uma diferença entre os 7 espíritos e as 7 estrelas. Nós vimos no capítulo 1, versículo 20, que as 7 estrelas são os anjos das igrejas, não aqueles anjos que estão em pé diante do Senhor.
Não aqueles anjos que são enviados pela terra, mas os anjos que são das igrejas. Os mensageiros da igreja, não os mensageiros celestiais. Há uma diferença grande aqui. E isso precisa ser considerado. E nós vimos que no capítulo 4, versículo 5, esses 7 espíritos são aquelas lâmpadas, são aquelas tochas de fogo. E são, em 5, 6, os olhos de Deus. E aí então, será que seriam anjos? Ou será que pode ser o Espírito Santo? Veremos. Primeiro, 7 significa algo completo, algo perfeito. E muitos defendem que trata-se do Espírito Santo em sua plenitude. Além disso, é interessante a gente observar onde esses 7 espíritos estão inseridos aqui no capítulo 1. Observe com atenção que o versículo 4 e o versículo 5, se você for lê-los juntos, diz assim: da parte daquele que é, que era e que há de vir, falando do Pai, da parte dos 7 espíritos, que ainda estamos vendo o que é, e depois da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então ele fala do Pai, ele fala dos 7 espíritos e fala de Jesus Cristo. Será que seria natural colocar anjos entre o Pai e o Espírito? Será que estaria isso numa colocação normal? Da parte do Pai, da parte dos anjos e da parte do Filho? Ou será que estaria mencionando a Trindade aqui? Da parte do Pai, da parte do Espírito em sua plenitude e da parte do Filho. O que será que estaria sendo colocado aqui? Vamos observar, lembrando esses detalhes aqui. Capítulo 4, versículo 5, disse que nós temos ali esses 7 espíritos como sendo lâmpadas de fogo, aquelas lâmpadas que clareiam, aquelas lâmpadas que iluminam. Então, quando tentamos entender isso à luz da Bíblia como um todo, nós somos remetidos aqui por essa figura. Afinal, esses 7 espíritos são enviados por toda a terra, esses 7 espíritos são os olhos do Senhor, e esses 7 espíritos são lâmpadas que estão então clareando a terra para que Deus veja o que está acontecendo. Somos remetidos ao Antigo Testamento, começando, por exemplo, por Zacarias. Vamos para Zacarias capítulo 4, versículos 1 e 2. Zacarias capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: depois o anjo está falando com Zacarias, o anjo falava comigo, ele tornou-me a despertar como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Um anjo falando, um anjo. E então Zacarias diz que está vendo 7 lâmpadas no candeeiro. Olha, alguma coisa aqui aparecendo. Não vamos ler todo o capítulo, mas vamos pular um pouquinho para o versículo 6. Então, como é que isso acontece? Através de quê? Versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força nem por violência, mas pelo meu... Através de quê que está acontecendo? Pelo meu Espírito. Então aquilo ali é uma representação do Espírito Santo. Versículo 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria de verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E então ele me disse: estas são as 7 lâmpadas, que são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então Zacarias ele está apresentando a mesma imagem que Apocalipse. Os 7 espíritos, ou 7 tochas, ou 7 chamas, ou 7 lâmpadas, são 7 olhos do Senhor espalhados por toda a terra. Então será que Deus está vendo a terra através de anjos? Ou será que é através do seu Espírito Santo, que sonda e observa toda a terra? O que será então que está sendo aqui apresentado para nós? São os olhos do Senhor. Eles são anjos ou eles são o Espírito Santo enviado por toda a terra? Como é que Isaías apresenta o Espírito Santo? Quando Isaías quer descrever o Espírito Santo em sua plenitude, como é que o profeta
Isaías então ele apresenta. Isaías capítulo 11, versículo 2. Eu vou ler na minha versão e depois então vou destacar aqui, classificando de um modo organizado como atualizado farei. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e de entendimento, Espírito que traz conselho e poder, Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então esse Espírito é descrito em sua plenitude a partir de 7 detalhes: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo, ele é apresentado por Isaías como se fossem 7 Espíritos em um só. Creio que isso nos ajuda a compreender melhor a figura usada por João, à luz de Zacarias, à luz de Isaías e à luz do significado do número 7 no livro de Apocalipse, considerando o lugar em que esses 7 Espíritos estão sendo apresentados, junto com o Pai e com o Filho, e mais precisamente no meio entre o Pai e o Filho. O que seria talvez um pouco estranho entendermos anjos nessa construção. Então, quando pensarmos nesses 7 Espíritos, essa foi uma dúvida minha durante muito tempo, estudando e pregando em Apocalipse. Mas quando nós então nos deparamos com toda a simbologia apocalíptica e com a simbologia do Espírito Santo como olhos, como lâmpada e como 7 Espíritos em Isaías, para mim fica mais claro tratar-se que esses 7 Espíritos de Apocalipse é uma menção, é uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude. Para mim isso fica evidente. Se você entende que são anjos, eu respeito a sua posição. E um dia nós teremos então a nossa dúvida tirada. E lembre-se, apenas uma das posições estarão certas. Ou são 7 Espíritos representando 7 anjos, ou são 7 Espíritos representando o Espírito Santo em sua plenitude. Apenas uma das duas interpretações está correta. E temos então material aí para pesquisar, para estudar. Se você ficou com dúvida nessa questão, estude mais esse assunto. Dê uma pesquisada considerando a simbologia apocalíptica, considerando as profecias do Antigo e considerando alguns outros detalhes aí a respeito do Espírito Santo. Ok? Depois de desejar graça e paz da parte do Deus Pai, que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos, e agora ele vai desejar graça e paz da parte de outra pessoa. Voltando então para Apocalipse, agora chegando no capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Então agora ele deseja graça e paz também da parte de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo é aquele que se revela no livro de Apocalipse. A primeira frase do livro é Apocalipse, ou revelação de Jesus Cristo. E quando nós vamos desenvolver então todo o livro de Apocalipse, o livro gira em torno de Jesus Cristo. É a manifestação desse Jesus Cristo que está sendo colocado. A palavra Jesus, ela significa o Senhor é a salvação. É a mesma palavra hebraica para Josué. Então, quando você encontra lá no Antigo Testamento a palavra Josué, ela é a mesma palavra de Jesus no Novo Testamento. Obviamente Jesus e Josué não são a mesma pessoa, mas o nome significa a mesma coisa. O Senhor é a salvação. O nome de Josué lá no Antigo, o nome dele era Oséias. E Moisés então mudou o nome de Oséias, que significa salvação, para Yehoshua ou Josué, que significa o Senhor é a salvação em hebraico. Então houve essa mudança para enfatizar a origem da salvação. E o nome Jesus destaca a questão de Jesus como o seu ofício de salvador,
daquele que se sacrifica para salvar a humanidade, mas é Jesus Cristo. Já a palavra Cristo significa o ungido. Lembra para nós a questão de Jesus como sendo o rei, como sendo aquele que foi entronizado, aquele que foi separado para um ofício real. E é assim que ele é apresentado, como o Messias. A palavra Christos em grego é a palavra Mexia em hebraico, que seria a palavra ungido em português, que destaca então alguém que é separado para reinar, alguém que é separado por Deus para exercer então aquela função, para desenvolver aquela tarefa específica de liderança, de servir então como rei. Jesus é descrito, esse Jesus Cristo, é descrito aqui como, versículo 5, a testemunha fiel. Vamos observar primeiramente aqui com um detalhe, o que é essa testemunha fiel? Do que está sendo falado aqui que Jesus ele foi essa testemunha? A palavra testemunha aqui, a palavra mártir, já fala de alguém que testemunha com a própria vida, de alguém que está colocando a sua vida em jogo para testemunhar a respeito de alguma coisa, para então defender aquela mensagem, para defender aquela palavra, para defender aquela causa. É uma testemunha que coloca a sua vida à disposição para testemunhar daquilo que ele está falando. Esse é Jesus Cristo, testemunha fiel. Acompanhe comigo em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 13 e 14, quando Paulo então descreve um momento específico em que Jesus Cristo fez então esse testemunho solene e fiel, um testemunho sagrado, uma confissão bendita. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 13 e 14. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que há aqui uma ligação entre Jesus Cristo, a confissão que ele fez, o testemunho dele diante de Pilatos, e guardar isso até a manifestação de Jesus Cristo. Olhe bem o elo aqui, olhe bem as coisas se relacionando com o livro de Apocalipse. E como foi então esse testemunho que Cristo deu então diante de Pôncio Pilatos? Lá em João capítulo 19, versículo 10 e 11, esse testemunho ele fica bem claro e bem evidente para nós. Quando a gente olha lá em João, o próprio João, que é o autor de Apocalipse, capítulo 19, ele descreve esse testemunho de Cristo nos seguintes termos, versículos 10 e 11 de João 19. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para liberá-lo e para crucificá-lo? Pilatos então diz: você vai ficar calado? Você está sendo acusado e não vai dizer nada para se defender? E Cristo estava guardando até este momento silêncio. Ele não se defendia, ele não dizia nada, não argumentava, calado. Até Pilatos dizer essa frase: eu tenho autoridade para lhe soltar e para lhe condenar. A partir daí, Cristo, ele faz uma confissão, ele dá um testemunho. Ele diz o seguinte, versículo 11: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. A confissão de Cristo é: essa autoridade que você tem, ela não é sua por você, ela foi dada pelo Pai. O Pai lhe concedeu nesse momento essa autoridade. Eu estou aqui numa missão, e esse é o testemunho solene que o Senhor Jesus Cristo dá. Ele é a testemunha fiel, e é aquele que vai então testificar em Apocalipse. Volte-se para Apocalipse capítulo 1, versículo 2, quando Jesus é apresentado assim. João diz que está ali, que dá o testemunho do que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele então vai apresentar Jesus como sendo a testemunha e vai apresentar o testemunho de Jesus como sendo
a mensagem do livro de Apocalipse. Ele é esta testemunha. E ele então é apresentado assim. Logo em seguida, e isso não tem como nós ignorarmos o que aconteceu com ele diante de Pilatos logo depois. Ele é apresentado como o primogênito dentre os mortos. Aqui nós temos uma apresentação de Jesus, o Salvador. O Salvador é o primogênito entre os mortos. Lembre-se disso. E ele então, por que primogênito? A palavra primogênito, ela significa aquele que é o primeiro. E ela tem dois sentidos na Bíblia. O primeiro, cronologicamente, aquele que veio primeiro, falando em uma origem no tempo, mas primeiro também em posição. E obviamente nós sabemos que Cristo não foi nem o primeiro a morrer, nem o primeiro a vencer a morte, o primeiro a ressuscitar. Muitos morreram antes dele, e ele mesmo ressuscitou outras pessoas. Porém, ele é o primeiro dentre os mortos em posição, em primazia, em prioridade, em importância, em colocação. Ele é o maioral entre os mortos. Ele é aquele que ocupa o primeiro lugar. Ele é o príncipe dentre os mortos. E por que ele é o príncipe dentre os mortos? Versículo 18, ele falando com João, ele diz o seguinte: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele venceu a morte. Então ele é o primogênito porque ele é maior do que a morte. Ele é aquele que detém a vida e a morte em suas mãos. Ele tem a chave até do Hades. Ele tem tudo sob o seu poder, sob o seu controle, sob a sua autoridade. E ele agora é o primogênito da vida e da morte. 3,14. Escrevendo então a uma igreja, ele diz para aquela igreja, que era a igreja de Laodiceia, o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas palavras são do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E ele então se apresenta aqui como sendo aquele que é soberano sobre a criação da terra, a criação de Deus, a criação bendita do universo. Ele é soberano, porque ele criou, mas porque ele presenciou, esteve fisicamente aqui, porque ele venceu a morte e agora então ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,15 também apresenta ele como sendo ali o primogênito de toda a criação, de toda a vida, de tudo o que existe. E quando nós olhamos o Salmo 89, versículo 27, nós temos aqui uma transição dessa expressão, o primogênito dentre os mortos, para o que vem mais na frente, para o que ele será apresentado. Vamos então para Salmo, capítulo 89, ou o Salmo de número 89, e versículo 27. Diz assim, Salmo 89, 27. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então as duas coisas agora aparecem aqui: o meu primogênito, ou primogênito de Deus, e o mais exaltado dos reis da terra. E aí nós temos uma transição do Jesus para o Cristo, do Salvador para o Rei, do sacrifício para o soberano. E é justamente o primogênito mais exaltado entre os reis que vai ser a ideia da sequência lá em Apocalipse. Olha como tudo está entrelaçado. Ele diz: o primogênito dentre os mortos, Apocalipse 1:5, e o soberano dos reis da terra. Não é por acaso que João junta essas duas ideias: primogênito e soberano. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É aquele que é agora o grande soberano, é aquele que lidera os reis. E aqui nós temos o Cristo, o ungido,
o rei da terra. Quando olhamos para esse rei, quando olhamos para essa soberania, quando olhamos para essa hierarquia, ele tem a primazia não só sobre a vida e a morte, mas ele tem a primazia também sobre o governo do universo, o governo da terra, o governo da vida, o governo da história da humanidade. Isso é algo belíssimo e algo que precisa então ser entendido para entender quem é esse Jesus Cristo, aquele que se revela em Apocalipse. Essa expressão soberano dos reis da terra, para mim, é a mensagem de Apocalipse. Para mim, esse é o tema de Apocalipse. Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. É isso que vai ser apresentado do início ao fim. É isso que representa os reis se levantando contra ele e ele destruindo. É isso que apresenta o seu milênio. É isso que apresenta o estado eterno. Ele, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que está vivo, mas aquele que é soberano, aquele que reina, aquele que governa, aquele que é o dono da história da humanidade, sob o qual estão todos os reis, estão todos os povos, está todo o reino da terra, o soberano dos reis da terra. É assim que ele é apresentado. E se nós voltarmos para aquele texto que vimos, de 1 Timóteo 6, nós lemos apenas versículos de 13 a 14, lembram? Mas vamos ler agora até o 16, e aí nós vamos ter mais ciência ainda de que a Bíblia não é um livro humano, de que a Bíblia não é uma coisa aleatória, mas que é uma mensagem totalmente entrelaçada, há uma mensagem totalmente enraizada uma na outra, que não pode ser compreendida numa passagem separadamente, mas elas se complementam. 1 Timóteo 3, ou 6, desculpe, de 13 agora a 16, diz assim: diante de Deus, que é a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este imaculado e irrepreensível mandamento até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem bem, a qual Deus fará cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano dos reis da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem jamais pode ver. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Interessante. Imortal, único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui nós temos uma conexão de todos, e ligado aqui à confissão que Cristo fez, o testemunho fiel que ele deu diante de Pôncio Pilatos. Então, para mim, Apocalipse é lindo, é belíssimo, mas para a gente poder entender Apocalipse, nós temos que estar familiarizados com toda a Bíblia, não só com uma parte dessa, mas com todo o contexto, com todas as expressões, com toda a simbologia. E a partir daí, nós podemos então compreender melhor como cada símbolo, cada expressão e cada detalhe se expressa, se significa, se representa e se aplica para nós no livro de Apocalipse. Logo em seguida, no final do versículo 5 e o versículo 6, nós temos aí uma doxologia, uma apresentação exaltando o Senhor Jesus Cristo. Então, Apocalipse capítulo 1, final do versículo 5, versículo 6, diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. De fato, é Apocalipse de Jesus Cristo. Ele é o centro desse livro. E aqui ele é apresentado como aquele que nos ama. Interessante que é o discípulo amado. O primeiro título que ele quer apresentar para Jesus Cristo é aquele que nos ama. O amor como sendo o que vem primeiro. O amor como sendo aquele que precisa de um maior destaque. O amor como sendo aquilo que vai ter a primazia, que vai querer então vir adiante das outras coisas. E por causa desse amor, o que ele fez?
Ele nos libertou dos nossos pecados. Essa libertação dos pecados é o que nós podemos chamar de santificação. E ela então envolve 3 estágios. O primeiro estágio dessa santificação acontece no momento da nossa conversão, quando nós somos libertos da pena do pecado. Nós não mais seremos culpados pelo nosso pecado, porque Cristo, pelo seu amor, pagou por nós. Nós então não recebemos mais a condenação do pecado. Essa é a primeira libertação. No dia a dia da vida cristã, nós vamos sendo libertos do poder do pecado, da influência do pecado na nossa vida. E no final da nossa vida cristã, quando estivermos então glorificados no céu com Deus, nós seremos então libertos até da presença do pecado em nossa vida. Então essa libertação ela começa no estágio inicial, sendo libertados da pena do pecado. No decorrer da vida cristã, somos libertados do poder do pecado, e no final da vida cristã, nós somos libertados até da presença do pecado em nossa vida. Então isso é algo que nós devemos entender. Essa libertação do pecado, ela só existe através de Jesus Cristo. Lembra de João 8,36, bem conhecido? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação ela só existe através de Jesus Cristo. E ela é presente, passada e futura, assim como o Apocalipse. Fomos libertos no passado da pena do pecado, da condenação do pecado. No presente somos libertos do poder do pecado, e no futuro seremos libertos da presença do pecado. Presente, passado, futuro. Essa é a linha que Apocalipse vai estar desenvolvendo. Mas como foi então que nós conseguimos essa libertação? Ele nos libertou através de quê? Ou por meio de quê? O Senhor Jesus ele nos libertou. Versículo 5 ainda. Nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Foi através do próprio sangue de Cristo que nós fomos libertados do nosso pecado. Para entendermos a importância do papel do sangue, para entendermos a importância desse detalhe aqui, nós temos que considerar o papel do sangue dentro do que Deus descreve como sendo a remissão dos pecados. E para isso, um livro que explica bem detalhado isso para a gente, que apresenta tanto o papel do sangue como também Cristo em meio a isso, é Hebreus. Vamos então para Hebreus capítulo 9, capítulo que trata do sacrifício, do papel do sacrifício de Cristo como sendo superior. Então, Hebreus 9, vamos destacar alguns versículos. Por exemplo, o versículo, começando no versículo 11 e versículo 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isso é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então ele fala do sangue, o sangue eterno. Mas por que sangue? Para entendermos o porquê, versículo 22 de Hebreus 9. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, ou através do sangue. E, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, tinha que ser através do seu sangue. E é isso que Apocalipse está dizendo. Que ele nos libertou dos nossos pecados por meio ou através do seu sangue. Foi através do sangue de Cristo, do seu sacrifício, morrendo no nosso lugar. E aí então, o que isso resultou para nós? Nos constituiu como reino e sacerdotes. Foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus quem nos constituiu. Isso aqui não é algo nosso, não é algo inerente. Passe um pouquinho para Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Olha o que é dito lá. E cantavam um cântico novo, dizendo:
Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, é o Senhor quem nos constituiu como sacerdotes, como um reino. Esses títulos, eles eram usados para falar de Israel. Israel era o reino. Êxodo 19, 5, 6 mostra, era um reino de sacerdotes. E seriam então para todo mundo essa luz. Porém, em 1 de Pedro 2, 9 e 10, isso então é aplicado à igreja. Lembra que lá é colocado da seguinte forma. É colocado que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, não éramos reino, nós fomos feitos um reino sacerdote, o reino de Deus. Isso é algo que nós não podemos desconsiderar, o valor de pertencermos ao Senhor, o valor de pertencermos então a esse Deus e Pai, a fazermos parte desse sacerdócio real, onde não precisamos de ninguém, onde podemos chegar na presença do Senhor diretamente, onde podemos chegar na presença do Senhor pessoalmente, onde temos livre acesso ao Pai. E a Ele, portanto, sejam sempre a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ao Senhor, então, deve ser essa glória, ao Senhor, então, deve ser esse poder, ao Senhor, então, deve ser essa primazia, porque é dele, é para ele e é por ele que há todas as coisas. Versículo 7, então, há uma descrição de que ele diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Obviamente aqui não fala da vinda de Cristo pelo arrebatamento. Há uma descrição como a de Daniel. Daniel 7,13 diz que ele viria, então, o Filho do Homem viria entre nuvens. Não é o arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, onde ele seria no abrir e fechar de olhos, onde seria algo furtivo. A palavra arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, fala de um rapto, de algo imediato e invisível. Aqui é bem claro que todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Lembrem-se de Atos 1, de 9 a 11, os discípulos estavam vendo Cristo subir e as nuvens o encobriram. Então chega uma voz, os anjos chegam diante deles e diz: vocês estão olhando para cima por quê? Esse Jesus que vocês viram subir, ele virá do mesmo modo que subiu. Ele voltará exatamente para o Monte das Oliveiras. Essa volta aqui não é a volta para o arrebatamento, é a volta no dia do Armagedon, onde ele pisará no Monte das Oliveiras, onde a terra será fendida. É deste evento que está falando. Aquele evento lá descrito em Mateus 24:30. Vamos então ler Mateus capítulo 24, versículo 30. O Senhor Jesus, ele apresenta a sua volta nesses termos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vem sobre as nuvens com poder e glória, e as nações se lamentam. É isso que está sendo dito aqui. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Até aqueles que o traspassaram, até aqueles que não o aceitaram como sendo o Messias, como sendo o Salvador, mas que se tornaram cúmplices da sua morte, que ficaram satisfeitos com o seu sofrimento, com a sua crucificação. Aqueles que o renegaram, que o rejeitaram, esses verão a Cristo, não com alegria, não com gozo, não para desfrutar da sua presença, mas esses verão a Cristo lamentando, angustiados e sofrendo, porque agora eles o terão como sendo seu adversário, como sendo seu inimigo. Essa expressão traspassaram, ela aparece pela primeira vez em João 19:37, o próprio João, e é um cumprimento, na verdade, de Zacarias capítulo 12, versículo 10. Então lá nós temos esse traspassaram falando da morte
de Cristo, onde todos estarão ali se lamentando, onde todos estarão vendo o que de fato aconteceu. Aquele que morreu agora vive pelos séculos dos séculos. É assim que ele se apresenta no versículo 8. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele se apresenta aqui. Ele se apresenta no versículo 8 como sendo o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Terra. Este versículo 8, ele tem para nós uma importância muito grande ao apresentar Jesus como sendo o Alfa e o Ômega. A expressão Alfa e Ômega se refere a duas letras do alfabeto grego. A primeira letra, o Alfa, seria comparado ao nosso A, e a última letra, o Ômega, que seria não em som, mas em posição do alfabeto, a última letra do nosso alfabeto seria o Z. Então é como se ele estivesse se apresentando: eu sou o A e o Z. Aqui novamente é uma plenitude sendo colocada, o princípio e o fim. Eu sou tudo, eu sou o todo, eu sou o começo do tempo e o fim do tempo. Ele é a essência da vida, ele é a essência de tudo, ele é o dono de tudo, ele é o criador e o mantenedor e o consumador de tudo, da salvação, da vida, do universo, da criação, de tudo mais que nós quisermos então colocar. E aqui nesse versículo a Trindade ela se manifesta e ela se mistura, porque ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Nós já vimos o significado do que é, o que era e o que há de vir, o significado do nome Jeová, aplicado lá no versículo 4 ao Pai. Porém agora ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Deus é o Alfa e o Ômega, mas essa expressão Alfa e Ômega, ela vai aparecer novamente no final de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7, onde é dito assim: aquele que... versículos 6 e 7. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então aqui fala de Cristo, que morreu, que está vivo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas também diz no versículo que é, o que era e o que há de vir, remetendo então ao Pai. Então há uma trindade que se mistura, que se associa e que é quase inseparável. E isso é algo belíssimo dentro da Trindade. Algo que ora é dito do Pai, agora é dito do Filho, ora é dito do Filho, depois do Pai, e começa então a se misturar entre as pessoas da Trindade, porque o seu relacionamento é santo e perfeito. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é interessante nós percebermos, porque o Todo-Poderoso morreu, o Todo-Poderoso entregou a sua vida por nós. Algumas vezes sacrifício para nós é sinal de covardia, é sinônimo de passividade, é sinônimo de fragilidade. Nós não entendemos a longanimidade como sendo algo de alguém que tem poder, que tem força, mas que pacientemente decide esperar o tempo certo para agir. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. E em Deus, na pessoa de Cristo, nós vemos o Todo-Poderoso se revelando, se manifestando, nos salvando, nos perdoando e julgando aqueles que não receberam. Esse é o tema de Apocalipse. O que é, o que era, o que há de vir, o soberano dos reis da terra, Jesus Cristo, que esteve morto, mas que agora está vivo e reina por todo o tempo, por toda a eternidade, pelo século dos séculos. Amém. Que Deus esteja abençoando. Tenham todos aí um ótimo dia e uma excelente semana. Um forte abraço a cada um.